realizar o projeto Destinação, realizar o projeto para o Conselho. O evento de hoje, então, tem o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, subseção Novo Hamburgo, por meio da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Comissão Especial de Direito Digital. Agradecimentos, né, com muito carinho, a doutora Michele Schumann e a Dirlene da Cunha, que fazem parte da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, da OAB Novo Hamburgo, e acolheram, né, com carinho esse o convite para essa parceria. Muito obrigada. Está presente aqui a doutora Michele Schumann, que é presidente da comissão, e eu convido para ela falar um pouquinho, então. Certo, obrigada, Helena, obrigada, Márcia, pelo convite. Quero agradecer imensamente. É um prazer para nós, da Comissão da Criança e do Adolescente aqui da subseção OAB Novo Hamburgo, estar participando com vocês neste evento de hoje, numa temática tão importante, e nós, enquanto instituição, então, ter trazido nossas colegas doutoras palestrantes, doutora Kátia, doutora Simone, que prontamente aceitaram a extensão desse convite para estarem aqui com a gente hoje, né? E gostaria, então, de desejar uma boa tarde para todos e todas e que possam aproveitar a palestra com as nossas colegas e que, a partir dessa, venham muitos outros eventos que possamos estar junto em parceria com a Fundação Semear, junto com o CMDCA, com as colegas do Direito Digital que estão aqui e com as outras instituições que estão assistindo conosco. Obrigada, devolvo a palavra para você, Helena. Obrigada, doutora Michele. Que venham outras parcerias, né? Está conosco também a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Novo Hamburgo, senhora Débora Malman Schiller. Olá, presidente. Pronunciei corretamente teu nome? Sim, corretamente. Boa tarde, Helena. Boa tarde, pessoal. É uma honra estar aqui com vocês também, presente nesse curso. Eu já havia me inscrito também para participar do curso como participante, né? Então, em nome da diretoria do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Novo Hamburgo, venho aqui, então, dar as boas-vindas a todos, enfatizar também a importância de estarmos aqui reunidos em rede, adquirindo e atualizando os nossos saberes, né, em defesa dos nossos direitos, das nossas crianças e adolescentes. Eu faço parte dessa nova gestão do Conselho de 2021 e 2022, que ano passado o nosso Conselho ele completou 30 anos de muita história, trabalho, dedicação, persistência, né? E gostaria de parabenizar também, Helena, a Fundação Semear, por esses momentos maravilhosos que vocês têm proporcionado para todos, né? Vocês são referência, sim, em capacitação para o terceiro setor aqui na nossa região, e também pela sensibilidade, né, de vocês trazerem sempre temas muito importantes. Eu desejo a todos, então, uma tarde muito produtiva, e nos colocamos à disposição para qualquer coisa, qualquer dúvida no Conselho também. Um abraço a todos. Muito obrigada, Débora. Obrigada, parabéns pelo trabalho que vem sendo realizado no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente de Novo Hamburgo, presidido, então, agora pela Débora Schiller. Então, as palestrantes de hoje, doutora Kátia Medeiros e doutora Simone Stoffel, o nosso muito obrigada, né, por aceitar o convite, sejam bem-vindas. E seguindo aqui, convido a assessora de comunicação e articulação da Fundação Semear, Márcia Bernardes, para fazer as apresentações das palestrantes e conduzir os trabalhos técnicos. Mais uma vez, agradecemos a inscrição de todos e de todas e que tenhamos uma ótima tarde produtiva e de bem-estar. Muito obrigada. Seguindo, Márcia.
Então tá, boa tarde, pessoal. Meu nome é Márcia, eu sou assessora de comunicação e articulação da Fundação Semear. Agradeço a presença e a participação de todos vocês. Ficamos muito felizes, né, que tivemos um público super interessado no evento. Agradeço mais uma vez a Michelle, a Dirlene, a doutora Simone e a doutora Kátia pela acolhida ao convite. Eu vou, então, só passar alguns lembretes, né? Os microfones, então, eles ficarão no mudo. Vocês podem fazer todas as interações pelo chat, né? Eu vou acompanhar ali. Eu sei que tem uma participante, a Isabela, aí, que está com dificuldades. Eu já vou entrar no chat, Isabela, para te ajudar. O nosso evento, então, ele está sendo gravado, né? Para que depois a gente possa, se precisar alguma informação, ele fica no arquivo da Fundação, inclusive para a prestação de contas do nosso projeto, né? Eu vou colocar no link depois no chat depois um link para a nossa avaliação, então no final, quem puder preencher, agradecemos, né? A avaliação sempre é importante para que a gente possa pensar em melhorar nossos processos. Eu vou apresentar brevemente, então, as nossas palestrantes. Eu vou falar brevemente porque o currículo delas é bem extenso, né? São pessoas muito especiais que estão disponibilizando o tempo delas para estarem aqui conosco, né? Então, a doutora Kátia Medeiros, ela é advogada e consultora, atuante na assessoria e consultoria em empresas e pessoas físicas, mestre em Direitos Humanos pela Uniriter, graduadas em Ciências Sociais e Jurídicas pela Unicinos, especialista em Direito Processual Civil pela PUC, tem MBA em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em Direito Previdenciário pela Verbo Jurídico, formação pedagógica pela Fevale, é professora nos cursos de graduação da Fevale e INH e da Educação Profissional da INH, presidente da Comissão Especial de Direito à Saúde da OAB-RS, subseção de Novo Hamburgo, e membro da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS, subseção Novo Hamburgo. A doutora Simone Stoffel é advogada e consultora especializada em privacidade e proteção de dados, graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Unicinos, especialista em Direito e Processo do Trabalho pela FEMARS, especialista em proteção de dados e privacidade pelo INSPER, qualificação para Data Protection Officer pela Opsibum Academy, São Paulo, Information Security Foundation based on ISO IEC 27001, secretária-geral adjunta da OAB-RS, subseção de Novo Hamburgo, coordenadora do Grupo de Estudos da Comissão de Direito Digital da OAB-RS, subseção de Novo Hamburgo, e vice-presidente da Comissão de Advocacia para a Inovação da OAB-RS, subseção Novo Hamburgo. Sejam bem-vindas, passo a palavra para vocês, que tenhamos todos uma ótima tarde. Muito obrigada. Boa tarde, obrigada. Bem, nós dividimos a palestra em 2 momentos. Então, a doutora Simone vai fazer os apontamentos iniciais, e depois dela fazer a sua apresentação, eu prosseguirei com os outros tópicos. A Lei Geral de Proteção de Dados é bem extensa, vocês perceberão isso do transcorrer da apresentação, mas nós procuramos torná-la um pouco mais simples e sucinta, até em decorrência do tempo que nós temos. Então, dentro do possível, vamos tentar passar as principais informações, ao menos para fazer uma apresentação inicial da lei, e talvez em momentos futuros, havendo necessidade, nós estamos à disposição para, então, aprofundar algum tópico específico. Ok? Então, passo a palavra agora à doutora Simone. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu estou com o vídeo aberto, né? Vocês estão me vendo? Estão vendo o compartilhamento de tela? Tudo certo aí, Kátia? Então, tudo certo. Tudo bem. Tudo certo. Então, tá, ótimo. Bom, boa tarde para todos, né? Primeiro, quero agradecer muito o convite para estar aqui hoje, né? Entre pessoas, profissionais, cidadãos aí que dedicam o seu tempo para ações sociais, né? Uma questão fundamental para o desenvolvimento de todos nós como sociedade, e juntamente aí com a minha colega, a doutora Kátia, né, a gente espera poder contribuir de uma forma satisfatória para o evento, né, trazendo aí um pouco mais de clareza a respeito de um tema tão caro para a sociedade atual, que é a proteção de dados pessoais e da nossa privacidade. Então, muito obrigada novamente por essa participação.
Bom, em primeiro lugar, né, rapidamente, o que é então a LGPD? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tão falada, né, que hoje nós escutamos. É uma lei que foi aprovada, foi sancionada em 14 de agosto de 2018, que está valendo, está vigente desde 18 de setembro de 2020. Né? Basicamente, o que ela busca? Ela busca tentar controlar o fluxo de dados pessoais, né? Impondo aí regras, limites e competências para quem efetua, manipula e trata esses dados pessoais, né? E aí ela busca definir o que? Tipos e formas, as formas como o tratamento desses dados pessoais pode ser feito, tanto por empresas, pessoas jurídicas, quanto pelo governo. E como consequência, ela traz aí para o cidadão uma gama de direitos, de mecanismos, né, de controle sobre os seus dados pessoais, né? E eu gosto muito de trazer esse infográfico, tá, nas apresentações. Por quê? Porque ele é a melhor maneira de nos sensibilizar com o tema da proteção de dados pessoais, né? Porque é a partir dessa imagem que as pessoas, e aqui eu me incluo, todos nós nos incluímos, né? Nós conseguimos materializar o fenômeno do Big Data, né? Que tanto se ouve falar, mas que nós não enxergamos, tampouco nós tocamos, mas que é a razão de tudo que está acontecendo hoje nas nossas vidas, né? Então, vejam aqui, nós temos, todos os anos, esse infográfico é atualizado, tá? Em 2020, nós temos aqui que a cada 60 segundos da nossa vida, ocorrem em torno de 1,3 milhões de logins no Facebook. Nós temos aí mais de 4 milhões de vídeos assistidos no YouTube. Nós temos aí mais de 190 milhões de e-mails enviados, né? O Google recebe mais de 4 milhões de buscas a cada minuto. Então, em razão de vivermos hoje dentro de uma economia 100% analítica, uma economia totalmente baseada na análise de dados, né? Cada vez mais veloz, mais sofisticada, onde os dados, então, assumem aí um protagonismo que jamais vimos, né? Surge, então, essa necessidade de regular o tratamento de dados pessoais. Dada essa quantidade avassaladora de dados que são coletados, como nós estamos vendo, a capacidade computacional de processamento e o elevado grau de organização e inteligência que são empregados sobre esses dados. Para se ter uma ideia do quão recente é esse momento que nós estamos vivendo hoje, estima-se que 90% dos dados armazenados hoje tenham sido produzidos entre os anos de 2016 e 2018. E aí eu gosto sempre de fazer uma comparação um pouco mais lúdica, que é, imagine o nosso celular. Todos nós aqui hoje temos um celular, ou na bolsa, ou no bolso da camisa, da calça. Os nossos smartphones hoje, eles têm 10 vezes mais capacidade de armazenamento e processamento de dados do que todos os computadores que foram usados para levar o homem à Lua e trazer ele de volta. Então, imagine, um celular hoje representa uns 10 daqueles computadores usados para levar e trazer o homem de volta à Lua. Então, é dentro desse contexto econômico, tecnológico e social que surge a LGPD, dentro de um movimento global de regulação, e cujo objetivo maior é tentar devolver ao cidadão, titular dos dados pessoais, o controle sobre o fluxo dos seus próprios dados, dando a ele dando mais consciência ao cidadão sobre o que está acontecendo, né? Permitindo que ao menos nós, cidadãos, façamos escolhas mais conscientes. E quando eu me refiro a um movimento global de regulação, é porque eu faço questão de deixar claro que a LGPD não é uma jabuticaba, tá? Ela não é algo que o Brasil inventou. Muito pelo contrário, a LGPD, ela resulta de uma mudança de paradigma importante e necessário para uma economia digital. E a maior fonte de inspiração da LGPD é justamente o Regulamento Europeu para a Proteção de Dados, que está vigente, está valendo desde maio de 2018. E com o Regulamento Europeu de Proteção de Dados Pessoais, a União Europeia buscou estabelecer um consenso a partir da unificação de todas as suas leis e regulações nacionais, que existem desde 1970,
fazendo então aí ajustes, eliminando inconsistências, modernizando esse regramento, a ponto de poder atender os novos desafios tecnológicos, econômicos e também na esfera política. E aí, com isso, a União Europeia ampliou o escopo, ampliou grandemente, enormemente, o escopo de proteção à privacidade e estabeleceu um padrão para a proteção de dados pessoais. E no caso do Brasil, podemos afirmar que um dos principais motivos para desarquivar o projeto de lei da LGPD, que já existia desde 2012 nas gavetas do Congresso Nacional, foi econômico. Porque com a entrada em vigor do Regulamento Europeu para a Proteção de Dados Pessoais, empresas multinacionais não estariam mais dispostas a se relacionar com países que não tenham leis sobre proteção de dados pessoais. Isso significa que países que não se ativerem em proporcionar um nível adequado de proteção de dados pessoais, através de leis, regulamentos e autoridades, eles vão ser paulatinamente excluídos da economia global que permeia os Estados democráticos. No entanto, apesar dos motivadores de ordem econômica no Brasil, eu não tenho nenhuma dúvida de que o maior desafio da LGPD é o cultural. E aí, eu gosto muito de relacionar essa imagem que vocês estão vendo com a LGPD. Porque a LGPD, ela não se resume a um projeto. Porque projetos têm início, têm meio, têm fim, têm um escopo bem definido. A LGPD, ela é uma jornada, ela é uma caminhada, mas é uma caminhada que deve ser feita de forma segura. E aí vem a ideia da faixa de segurança. E o projeto de conformidade legal pelo qual a sociedade brasileira está tendo que passar é apenas, digamos assim, o começo dessa jornada. Pois a LGPD, ela se presta apenas a nos dar uma direção, ela vai nos dar um norte que deve ser seguido ao longo dessa jornada. Então, a LGPD, ela não é somente sobre leis. A LGPD é sobre pessoas, é sobre comportamento humano. A LGPD é uma jornada de transformação do ser humano em relação a como estes lidam com suas próprias informações. E a lei é apenas o meio, é um instrumento através do qual será possível alcançarmos como sociedade essa transformação. E esse sim é o maior propósito da LGPD, mudar comportamentos. E para que essa jornada seja bem sucedida, é fundamental que eventos como este ocorram, né? Permitindo que se possa falar e refletir sobre o tema e disseminando aí junto da sociedade a cultura da proteção de dados pessoais. E é por isso que nós estamos aqui hoje, né? Bom, e quais são as situações que estão sujeitas à aplicação da LGPD? Podemos dizer que a LGPD se aplica a todo o tratamento de dado pessoal que seja realizado por uma pessoa natural ou por uma pessoa jurídica, seja ela de direito público ou de direito privado, em meio físico ou digital, e o tratamento deve ocorrer em território nacional e deve se dar para a oferta ou fornecimento de bens ou serviços. E aí eu gosto de fazer duas observações aqui em relação ao direito público ou privado, setor público ou privado. Porque a ideia central, tá, da lei é de que não existe dado pessoal irrelevante. Não importa onde e nas mãos de quem ele esteja. Se mal utilizado, ele vai ter o mesmo potencial lesivo. Então, por isso que a LGPD, ela se aplica tanto para as empresas privadas como para os governos, tá? E por que em meio físico ou digital? Porque aqui um grande equívoco ainda se comete em relação à LGPD. Porque muitas pessoas ainda têm a ideia de que ela só se aplica para empresas de tecnologia ou para dados tratados em formato digital online. Mas não. A LGPD se aplica a todo e qualquer tratamento, seja ele online ou offline. Quais são os fundamentos, né? Afinal de contas, o que a LGPD protege, né? Em primeiro lugar, é o titular, né? O titular de dados pessoais.
E não dá para a gente negar que o titular, e aqui nós nos incluímos, todos nós, vinha sendo tratado como um mero sujeito passivo pelos agentes de tratamento, que são empresas, governos, enfim. Por isso, a necessidade de regular e impor limites, competências e responsabilidades. E o objetivo da regulamentação, como já falei, é trazer um maior equilíbrio nessa relação entre quem trata dados pessoais e o titular desses dados pessoais, que somos todos nós também, devolvendo então o controle ou ao menos parte dele sobre o fluxo dos seus dados. E por consequência, nós vamos resguardar a privacidade do indivíduo, a sua autodeterminação informativa e o livre-arbítrio das pessoas, a sua liberdade, possibilitando que ao menos nós, cidadãos, tenhamos um pouco mais de consciência sobre o que está acontecendo. E pessoas conscientes fazem escolhas melhores. Porque acreditem, nós vivemos um momento no qual nós, como indivíduos, e aqui eu me incluo, nós não conseguimos mais identificar com clareza quais informações nossas são utilizadas para quais propósitos e como isso vem interferindo e influenciando nossas vidas. E acreditem, isso vem ocorrendo de uma forma muito imperceptível para a maioria das pessoas. E aí, segundo a LGPD, né, rapidamente, o que é o dado pessoal para a LGPD? Né? É considerado pessoal todo aquele dado que permite a identificação, seja ela direta ou indireta, da pessoa natural, a pessoa física que está por trás daquele dado, né? Os exemplos típicos, né? Aí nome, sobrenome, CPF, RG, passaporte, enfim, endereço de IP. Mas aí, como vocês vejam ali, toda e qualquer informação relacionada à pessoa natural, direto ou indiretamente, identificado ou identificável, porque vão existir dados pessoais que não vão conseguir te identificar diretamente. Por exemplo, um número de registro, né? Ele será necessário fazer uma busca, um cruzamento com outras informações e eu posso chegar à pessoa que está por trás desse dado. E aí eu gosto de fazer uma brincadeira aqui. Eu pego o número do meu registro na Ordem dos Advogados do Brasil, só esse número, eu lançando ele, tá, num buscador na internet, tá, ele vai remeter à Ordem dos Advogados do Brasil, a nacional, que naturalmente vai remeter para a OAB Rio Grande do Sul, que por sua vez vai informar que eu sou uma advogada, que estou vinculada à subseção de Novo Hamburgo, e ali a pessoa poderá acessar todos os dados pessoais que eu permiti que a OAB deixasse público no seu site. Então vejam, é um dado pessoal que pode ser identificável, ele pode vir a identificar uma pessoa se cruzado ou lançado em algum buscador. E aí, na sequência, a lei também traz uma categoria, que é a de dado pessoal sensível, tá? E aí se trata de uma categoria de dados que recebe um tratamento diferenciado pela LGPD. Em razão do quê? Em razão do maior potencial lesivo deles em caso de um mau uso ou um vazamento. E são esses dados, então, exatamente assim listados na lei: origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organizações de caráter religioso, filosófico ou político, dados referentes à saúde ou à vida sexual e dados genético ou biométrico, né? E aqui entram fotografias digitais. Então, todos os dados pessoais estão sujeitos à LGPD, mas ela cria uma categoria especial de dados, que é o dado pessoal sensível, aonde eu diria que aí estão dados pessoais que as empresas e instituições, elas devem começar a repensar a sua coleta, caso eles não sejam indispensáveis, obviamente, para os objetivos do negócio ou para o serviço que vai ser prestado, né? Na sequência, nós vamos ter um capítulo especial para as crianças e adolescentes, né? E aqui a inspiração é o princípio, a máxima do melhor interesse da criança e do adolescente, que já vem lá esculpido no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Bom, a LGPD, ela dispõe que é sempre o melhor interesse da criança e do adolescente que deve pautar, que deve guiar todo o tratamento dos seus dados pessoais.
e que ele deve ser observado, o melhor interesse deve ser observado desde o início da concepção ou da estruturação de um serviço ou de um produto, seja de uma empresa ou de uma instituição ou de uma política do governo. Então, ainda, a LGPD, ela requer também que o controlador, aquela pessoa que vai tratar esses dados pessoais de crianças e adolescentes, que ele empreenda os esforços razoáveis, minimamente razoáveis, a fim de que, de garantir que o consentimento parental tenha sido de fato concedido pelos pais ou responsáveis legais. E aí, utilizando tecnologias disponíveis no mercado. E a gente sabe que isso é uma tarefa árdua, né, que as empresas e instituições têm aí pela frente. Então, vejam que no caso das crianças e adolescentes, o consentimento sempre deverá ser dado pelos pais ou responsáveis legais. E ele vai ter que ser expresso, específico e em destaque. E, principalmente, as informações constantes dele devem ser muito simples, muito claras e acessíveis, inclusive mediante a utilização de recursos audiovisuais, quando necessário e adequado. Mas e o tratamento, né? Que tanto se fala tratamento de dados pessoais. Bom, o que é o tratamento para a LGPD, né? O tratamento é toda e qualquer operação que seja realizada com dados pessoais. E aí o conceito de tratamento trazido pela LGPD, como vocês podem ver que está exatamente transcrito aqui nesse slide, ele é extremamente amplo, porque ele traz 20 verbos. E aí aqui vale destacar, e ainda grifei, que o simples ato de coletar um dado pessoal, o simples ato de receber um dado pessoal, o simples ato de armazenar um dado pessoal na sua empresa ou instituição, já é considerado tratamento de dados pessoais e, portanto, estará sujeito às regras da LGPD. Então, eu gosto sempre de fazer uma brincadeira, né? Agora olhou para o dado, você já está tratando, né? Kátia, eu vou te passar a palavra, agora a minha colega Kátia vai continuar a apresentação e ao final ali eu volto para responder uma pergunta, né? Rapidamente, assim, para finalizar, né, Kátia? Por onde começar? Aí a gente vê ali no final. Kátia, palavra toda tua. Tá bem, obrigada, Simone. Bem, diante de todo esse contexto que a doutora Simone colocou ao início, a ideia da lei, então, não é engessar os negócios e as demais atividades que se utilizem de dados pessoais. Entretanto, seguindo esse movimento global de regulação, né, a respeito do tratamento de dados pessoais, a legislação brasileira vem, então, estabelecer no território nacional as regras, os parâmetros, os limites no que tange aos dados pessoais, então, como nós podemos utilizá-los em conformidade com a lei. E aí, para que a gente possa realizar essa jornada proposta pela Simone, em condições de segurança, a lei nos coloca princípios, bases legais e, ao final, os direitos dos titulares. Os princípios nós poderíamos comparar, pensando então nessa questão da jornada, nas estradas. As estradas, quando queremos empreender uma viagem, uma jornada, precisamos utilizar aquelas disponibilizadas no nosso território, sejam em terra, terrestres, ou então marítimo, né, ou mesmo aéreo. Mas então eu tenho esses princípios, esses são estabelecidos e eu tenho que respeitá-los em qualquer tratamento que for realizado. Depois, eu tenho as bases legais. Essas, sim, elas já me oferecem uma certa flexibilidade. Seriam como os tipos de veículos que nós temos para fazer determinada jornada. Eu posso escolher uma moto, um carro, um avião ou o próprio navio. Certo? Então, aqui eu tenho um pouco mais de liberdade, claro, de acordo com a finalidade para a qual eu estou coletando esse dado, então eu vou escolher o veículo mais adequado para justificar esse tratamento. E, ao final, então, atender os direitos dos titulares. Então, como o primeiro princípio que a lei nos coloca é o da finalidade. Então, quando vou fazer a coleta de determinado dado,
eu preciso justificar, demonstrar qual é a finalidade, dizer o para que você está coletando esta informação. Se formos pensar numa compra online, para que eu possa realizar essa atividade, eu preciso, então, que o consumidor indique seu CPF, seu endereço, seu e-mail e, porventura, se ele fizer o pagamento com cartão de crédito, os dados do seu cartão de crédito. Então, a finalidade para a coleta desses dados é a conclusão dessa contratação. Sem esses dados, ele não consegue concluir a venda. O princípio seguinte é o da adequação. Então, ao mesmo tempo que eu coleto os dados para atingir uma finalidade específica, devidamente informada, com clareza para o consumidor, para o titular, o proprietário do dado, eu também preciso demonstrar que os dados que eu solicitei são adequados. Então, seguindo esse exemplo da compra e venda online, não é adequado, além do e-mail, do CPF, do endereço e dos dados do cartão de crédito, eu pedi para ele que ele me informe sobre suas preferências sexuais. Não há nenhuma adequação nesse tipo de informação. Então, como é algo que é incompatível, ou alguma informação relacionada à saúde dele, isso já não estaria de acordo com a legislação. O terceiro princípio é o da necessidade, e aqui é importante frisar que finalidade, adequação e necessidade, eles estão umbilicalmente vinculados, porque todos os dados que eu estarei coletando precisam apresentar isso de forma clara para o titular dos dados. Então, a necessidade nos leva à ideia de mínima coleta, coletar apenas o necessário. Então, ainda no exemplo da compra e venda online, para atingir a conclusão desta venda, não me é necessário saber se a pessoa é casada, se ela tem filhos, qual a profissão dela. Então, não vou solicitar esses dados, porque eles serão considerados excessivos, já estão além daquilo que é adequado e além daquilo que é o necessário para atingir a finalidade da coleta inicial. Aqui também é importante frisar que, se porventura os dados coletados para essa compra e venda forem utilizados para outro tipo de tratamento, como posteriormente um envio de e-mail marketing, isso já será considerado em desconformidade com a legislação, certo? Se porventura a organização desejar usar esses dados de uma forma diferente, será necessário ela contatar o titular e obter o seu consentimento, então, para isso. Ele precisa sempre ser informado de eventual mudança de finalidade para a qual os dados estão sendo utilizados. O outro princípio é o do livre acesso. Bom, todo titular, ele precisa ter garantido que ele vai poder consultar se determinada empresa ou instituição tem dados a seu respeito. E aí, uma vez confirmado que existem dados a seu respeito, ele precisa ter livre acesso a esses dados, e esse acesso deve ser facilitado e gratuito, né? Ele também precisa ser informado sobre a duração do tratamento, por quanto tempo ocorrerá esse tratamento, e também sobre a qualidade desses dados. O que já leva para o princípio seguinte, que todo empresário, toda instituição que de alguma forma trate dados, ela terá que garantir aos titulares que os seus dados são exatos, são corretos, ou seja, que eles são relevantes, e também garantir a atualização desses dados, para que eles não fiquem lá armazenados de forma desatualizada, e que essa desatualização ou incorreção de alguma forma venha acarretar prejuízos para o titular de dados.
O outro princípio, que é o da transparência, já no slide seguinte, também vinculado aos princípios da finalidade, da necessidade, adequação, ele requer que todo titular de dados receba informações claras, precisas, acessíveis e objetivas sobre o que está acontecendo com os seus dados, justamente sobre a finalidade para a qual eles estão sendo coletados, sobre o prazo de duração, sobre, eventualmente, se esses dados serão compartilhados com alguém, ou seja, eles sairão da instituição. Então, tudo isso precisa ser transmitido de forma clara, muito lisa, tem que ser o consumidor, o titular de dados não pode ter dúvidas nenhuma a respeito do que acontece com os seus dados. Por conseguinte, nós temos o princípio da segurança, que ele visa o quê? Esse princípio vai exigir das instituições que elas apresentem que adotaram medidas técnicas e administrativas aptas a garantir a proteção desses dados, ou seja, pensando em uma instituição que utilize backup, que ela salve os seus dados, né, todo o seu banco de dados, faça backup em uma nuvem ou em um outro servidor físico. Ela precisa garantir a integridade desses dados, né, neste salvamento, né, neste banco de dados, nessa nuvem. E, além disso, não só medidas técnicas, mas medidas administrativas, no sentido de haver conscientizado a sua equipe, no sentido de haver feito treinamentos com a sua equipe, uma vez que os dados, como eles podem estar tanto em meio digital como em meio físico, é importante que o colaborador saiba que quando ele estiver com a ficha ou um currículo de um eventual candidato a uma vaga, se ele está com essa ficha sobre a sua mesa, ele precisa tomar o cuidado que outras pessoas não tenham acesso a essas informações. Então, esse currículo deve ser destinado a ter acesso apenas às pessoas que estão envolvidas naquele processo de seleção, e não, eventualmente, o guarda, ou o setor comercial, ou como até já ouvimos um exemplo no noticiário, de que de um determinado bazar havia recebido uma série de currículos, e, porventura, passado algum tempo, uma consumidora recebeu uma mercadoria na sua casa, toda envolta em papéis, e qual foi a surpresa dela quando ela olhou aqueles papéis? Eram currículos. Então, vejam, esse bazar recebeu currículos e não deu a mínima atenção para os dados pessoais que estavam ali constando naqueles papéis. Talvez para aquele bazar seriam simples papéis, mas para o titular dos dados daqueles currículos, não. São dados importantes sobre a sua vida profissional, sua residência, então, todos dados pessoais muito relevantes para as pessoas. Então, o princípio da segurança garante isso, que todo controlador que esteja tratando dados haja nesse sentido, de garantir, de tomar medidas técnicas e administrativas para proteger os dados dos titulares, né, dos donos desses dados. E a prevenção, o princípio da prevenção também está interligado com o da segurança, pois eu preciso me prevenir, né? Ao mesmo tempo que eu estou treinando as pessoas, eu estou me prevenindo para que não aconteça fatos como esse exemplo do bazar que envelopou, né, embrulhou seus materiais, seus produtos ali com os currículos. O princípio da não discriminação, por sua vez, ele determina que as informações pessoais que as organizações coletem, que elas possuem, especialmente os dados sensíveis, que eles não podem ser utilizados de forma que possa causar discriminação. Então, as pessoas não podem ser tratadas de forma desigual em razão de sua idade, em razão de gênero, raça, orientação sexual. Então, tem que se tomar todo um cuidado para que isso não ocorra. Por fim, o último princípio, que trata da prestação de contas e também vinculado ao da responsabilização,
ele exige que todas as organizações demonstrem que ela adotou todas as medidas eficazes e capazes, né, de observar o cumprimento da legislação a fim de proteger os dados pessoais. Então, precisa, quando a autoridade nacional de proteção de dados eventualmente fizer uma fiscalização, a organização teria que apresentar o seu dossiê, né, a sua pasta em meio físico ou digital, demonstrando, olha, eu me ocupei em cumprir a legislação, né, eu treinei toda a minha equipe, está aqui os comprovantes, as listas de presenças de treinamento de equipe, eu adquiri uma tecnologia nova que faz esse controle de acesso para garantir que só as pessoas que realmente precisam ter acesso a esses dados é que tenham liberado esse acesso, né? Então, tudo isso é uma prestação de contas, como a instituição, quando recebe uma verba e precisa prestar contas para onde ela destinou, foi um pouco para a saúde, um pouco para a educação, um pouco para a alimentação. Então, a organização, quando for questionada pela autoridade nacional, ela vai ter que dizer, olha, eu adotei todos os princípios, eu verifiquei quais os tratamentos de dados que eu faço, quais os dados eu coleto e a finalidade de cada um. Também já observei que todos eles são necessários e adequados. Então, isso vai ter que estar documentado a fim de justificar, então, todo o tratamento que é realizado. Bom, uma vez pensado, então, nas vias terrestres ou marítimas, né, que nós vamos adotar, nos princípios que precisam estar presentes na nossa jornada, eu vou pensar, então, agora, qual dos veículos vai ser mais adequado para a minha jornada, né? O primeiro que é citado pela legislação é o do consentimento. O que se espera do consentimento, então? Que o titular dos dados consinta com aquele tratamento. Mas esse consentimento dele precisa ser uma manifestação livre, informada, lembrem, ele, em razão do princípio da transparência, eu informei para ele as razões pelas quais eu estou coletando os dados dele e o que acontecerá com os seus dados. Esse consentimento também precisa ser inequívoco, ou seja, não pode o titular ter sido levado a engano. E aqui vale um exemplo que talvez a maioria de vocês tenham percebido nos últimos meses, que ao consultarem uma página na internet, vocês entram no site e aparece um banner. Nós utilizamos cookies. Se você continuar navegando, você concorda. Essa mensagem, de certa forma, ela não é tão inequívoca assim. Por quê? Porque não está dando chance de escolha para o titular, certo? Então, esse consentimento, ele precisa ser livre, no sentido de que o titular tenha a possibilidade de escolher, né? Se ele quer consentir que esses dados sejam coletados durante a passagem dele, a navegação dele nessa página, tá? Se eventualmente esse dado foi coletado e teve o consentimento, mas para determinada finalidade, por exemplo, acessei o site e permiti que fosse, então, coletados meus dados de navegação, porque eu quero ter acesso a receitas, ok. Mas se posterior a isso eu começar a receber mensagens, avisos, notícias, ofertas de produtos, o meu consentimento não era para essa finalidade. Então, ele já foi usado de forma diferente daquilo do que havia sido noticiado e pode, inclusive, então, ser motivo para eventual penalidade, né? Porque o consentimento inicial não previa o envio de e-mails ou de ofertas, de notícias nesse sentido. Quando nós estivermos tratando com a coleta de dados sensíveis, também é necessário o consentimento, sempre que não houver uma outra base legal que possa justificar esse tratamento. Bem, ainda um outro ponto importante sobre o consentimento que se tem para falar é que, por ele ser um dos direitos do titular ser a revogação a qualquer tempo,
Então, é adequado que sempre que a gente estiver realizando um tratamento de dados, a gente tente enquadrar nas outras possibilidades que vamos ver a seguir, né? Porque, de certa forma, o consentimento acaba sendo uma base legal frágil, porque fica sujeito à revogação a qualquer tempo. Então, uma outra base legal que podemos utilizar para os nossos tratamentos é o que diz respeito à obrigação legal. Então, quando eu estou realizando uma contratação, voltando então àquele nosso exemplo da compra e venda online, para que eu faça essa compra, eu preciso emitir a nota fiscal. E para a emissão dessa nota fiscal, eu preciso, então, o CPF. Então, o vendedor, né, o site de vendas, vai estar coletando, vai estar tratando esse CPF para essa finalidade, que é atender uma obrigação legal, que é a emissão da nota fiscal. Um outro exemplo também, que temos muito frequentes, que mostra que eu tenho permissão para tratar dados em razão de da imposição de uma outra lei, é em relação às leis trabalhistas. Então, quando eu contrato um colaborador, eu preciso transmitir, compartilhar seus dados com a operadora de planos de saúde, caso ele vá fazer parte do plano de saúde da empresa. Também preciso informar para o fundo de garantia, para a previdência social, enfim, para atender todas aquelas obrigações legais inerentes a uma relação trabalhista. A outra hipótese de tratamento são as políticas públicas. Essa é uma base destinada especificamente aos órgãos da administração pública, quando a finalidade do tratamento que ela está realizando, então, está relacionada à execução de políticas públicas previstas em lei. Então, quando o cidadão vai numa unidade básica de saúde, é necessário coletar os dados pessoais para fazer o controle de vacinação. Também a escola, é necessário que ela faça o controle de presenças e transmita, né, para os respectivos órgãos ali para fazer o combate à evasão escolar. Uma outra justificativa para tratamento de dados é da pesquisa, mas essa justificativa, para que se possa fazer uso dela, a entidade pública ou privada, ela precisa ser sem fins lucrativos, com sede ou foro no Brasil, tá? E que tenha como objeto, né, seu objeto social, a pesquisa básica ou aplicada, né, de caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico, mas sempre tem que seguir esse requisito essencial, que é ser sem fins lucrativos, certo? E sempre que possível, então, também anonimizar os dados dentro dessa pesquisa. Exemplo desses órgãos, então, que realizam pesquisas é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Também temos ainda a base legal do contrato. Como é que se dá essa hipótese de tratamento? Então, quando eu estou realizando uma contratação para que eu possa concluir as obrigações ali estabelecidas no contrato, eu preciso também coletar dados. Então, voltando ao exemplo do plano de saúde, do contrato de plano de saúde, a operadora, ela vai necessitar coletar dados, inclusive dados sensíveis sobre doenças pré-existentes, a condição de saúde, então, daquele consumidor, porque de outra forma ela não tem como fechar esse contrato, tá? Então, nesta hipótese, a operadora vai justificar o tratamento nessa base legal que é o contrato. Uma outra situação que vai justificar o tratamento de dados é para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou mesmo arbitral. Então, por exemplo, ao tratar dados de um consumidor, as empresas, elas vão coletar aqueles dados iniciais para, então, conseguir entregar a mercadoria. Mas
elas também vão armazenar esses dados por determinado período. Por quê? Porque se eventualmente esse consumidor ingressar com uma ação reclamando um defeito do produto ou alguma outra situação de segurança relacionada a esse produto, e essa empresa ela terá que ter condições de se defender. Então, ela vai utilizar, vai ter esses dados armazenados por um determinado período para que possa, então, se utilizar como medida de defesa em eventual processo judicial, que pode ser de um consumidor, ou também, se fosse uma relação trabalhista, a empresa vai armazenar os documentos relacionados àquele ex-colaborador para eventual necessidade de defesa em alguma reclamação trabalhista. A outra base legal é da proteção à vida. Essa justificativa ela tem um uso restrito, pois ela se limita a questões graves, né? Quando realmente a pessoa não tem condições de se manifestar, aconteceu um acidente, sofreu uma lesão grave, né? Um traumatismo craniano, ela não tem como informar ela própria os seus dados. E vamos supor que isso tenha acontecido numa estrada, ou melhor, dentro da empresa, e a empresa precisa informar esses dados pessoais para aquele serviço de resgate que vem, então, atender esse titular de dados. Mas, então, vão ser hipóteses muito restritas em realmente situações em que o titular não tem como expressar, né, ele próprio informar os seus dados. A outra hipótese de tratamento é da tutela da saúde. Essa é uma hipótese reservada especificamente aos profissionais da área da saúde, então aos médicos, enfermeiros, hospitais, serviços de saúde. Apenas eles têm essa justificativa, né, o tratamento de dados com base nessa hipótese prevista na legislação. Uma outra hipótese de tratamento, então, é o legítimo interesse aqui, o legítimo interesse do controlador, ou seja, ele coletou dados, ele armazena, ele trata esses dados para atender os interesses do seu negócio, mas é imprescindível que esse tratamento não viole os direitos e liberdades fundamentais dos titulares, como mencionados lá no início da apresentação pela Simone. Então, e ainda assim, as finalidades desse tratamento são legítimas. Para que eu estou tratando? Eu estou tratando, armazenando, porque eu quero oferecer um veículo para esse titular. Ok, venda de veículos é algo lícito, então não há problema, é realmente uma finalidade legítima. Mas se eu estou tratando esses dados para oferecer drogas, por exemplo, eu já não tenho uma finalidade legítima, porque drogas é ilícito no nosso contexto brasileiro, na nossa legislação, certo? Ainda é preciso, dentro desse interesse legítimo, também verificar se as expectativas do titular são legítimas. Ora, uma vez que eu fui lá na concessionária, fiz um test drive, forneci meu WhatsApp, meu e-mail, eu receber ofertas de veículos, sim, é uma expectativa legítima minha, que eu receba ofertas uma vez que vem lá daquela concessionária. Agora, se eu começar a receber ofertas de produtos para emagrecer ou de viagens, já extrapola a atividade daquela concessionária e não é estranho, né? Porque já extrapolou para a finalidade para a qual eu havia concedido os dados. E, por fim, a outra hipótese de tratamento é a proteção do crédito. Então, é uma base legal que justifica que as instituições tratem os dados, né, com o objetivo de proteger o crédito. Então, eu vou consultar o Serasa, vou consultar o SPC, porque no momento que eu estou fazendo um cadastro, quero conceder o crédito para determinada pessoa, eu preciso verificar se realmente ela tem condições de obter aquele crédito e depois honrar isso, ou seja, evitar o calote, né? Também aqui é interessante observar que essa hipótese legal não existe lá na GDPR, que é a legislação europeia, tá? Ela é uma criação nossa, claro que
vem ao encontro de toda uma legislação que nós já temos nesse sentido, né? Mas então, lá na legislação europeia não encontramos essa base legal. Bom, e aí dentro desse contexto, toda uma adequação que as empresas terão que passar, né? Elas terão que fazer um levantamento de dados, verificar quais dados elas tratam, para quais as finalidades, se elas estão, se essas finalidades, esses dados são necessários, são adequados, né? Atendendo todos aqueles princípios, já verificaram qual a base legal que melhor se ajusta para aquele tratamento, e, eventualmente, no futuro, então, atender aos direitos dos titulares e eventual investigação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, quais são os direitos do dono dos dados, né? Confirmação da existência de tratamento. Pois bem, então, um determinado banco X passa a me enviar e-mails ofertando seus produtos. Bom, mas eu nunca tive conta nesse banco, então, a partir disso, eu tenho o direito de exigir, né, pedir a esse banco que ele confirme a existência de tratamento dos meus dados. Ok, então, ele vai me confirmar. Uma vez ele tendo confirmado, eu vou pedir o acesso, então, a esses dados, quero saber quais são esses dados que ele tem, e verificando que esses dados eventualmente estão incorretos, eu posso pedir a correção deles, tá? Atendendo lá o princípio da qualidade, né? Então, esse controlador, esse banco que está com os meus dados, ele precisa manter sempre os dados atualizados, corrigidos, exatos. E uma vez feita a correção, ok, né? Mas ainda nesse exemplo do banco, eu percebendo que ele tem meus dados de uma forma que ele obteve de forma irregular, porque eu não consenti com isso, então eu vou poder revogar o consentimento, né? Até mesmo porque essa revogação vai ser tanto no sentido de porque eu havia consentido com esse tratamento em um momento anterior, ou porque efetivamente em nenhum momento eu autorizei esse tratamento de dados. Então, eu vou ter que me manifestar contrária a esse tratamento. Agora, se por outro lado, eu estou em determinado banco, e porque estou no banco X, mas o banco Y me ofereceu condições melhores, né, de bancárias, e que me parecem mais interessantes, eu vou solicitar para o banco X, o banco atual, a portabilidade, então que os meus dados, tudo o meu histórico que eu tive nesse banco, que sejam transferidos para o banco Y, que era o banco novo para o qual estou indo. Essa questão da portabilidade já é mais conhecida de nós nas questões de telecomunicações. Eu tenho um número de celular na operadora Claro, por exemplo, e vou passar a operar na operadora Oi, né? Então, eu peço a portabilidade. Algo nesse sentido é que vai acontecer, ainda assim, depende de alguns ajustes, de alguns regulamentos por parte da NPD, de como efetivamente vai ocorrer essa portabilidade. Um outro direito é a informação de compartilhamento, então, eu preciso ser informada se os dados que eu entreguei em determinado banco, então, ou em determinada operadora de plano de saúde, se eles estão sendo compartilhados com outras instituições e com quais instituições são essas. A informação sobre a possibilidade de não fornecimento do consentimento e suas consequências, que aí lembramos aquele exemplo lá de quando vamos navegar num site, aparece aquela faixa de cookies, né? Essa faixa, na verdade, ela deveria me informar. Olha, se você não consentir com o uso de cookies, você não tem acesso à página, né? Esse é o tipo de informação. Ou, se você não consentir, ou você tem um cardápio de cookies, nós temos os cookies necessários, de funcionalidade e os de perfil, por exemplo. Então, você tem que conceder ao menos os necessários para que você possa visualizar a página. Agora, se você quer fazer outras coisas, eu preciso de que você consinta com os outros tipos de cookies.
Tá? Então, isso precisa ser muito claro, muito bem detalhado e explicado para o titular dos dados. Um outro direito ainda, então, é o da anonimização, o bloqueio ou eliminação. Então, eu preciso requerer que aquela empresa que está com meus dados, que, se for viável, que ela anonimize. Já ela usou meus dados para o que era necessário inicialmente, mas ela quer manter para um banco de pesquisas, para fazer uma análise de quais produtos saem mais, algo desse tipo. Mas se ela tiver, de alguma forma, como anonimizar esses dados, então eu posso exigir isso dela, tá? Ou ainda o bloqueio ou eliminação quando esses dados não estão sendo utilizados de forma correta, em consonância, então, com as regras da Lei Geral de Proteção de Dados. Doutora Kátia, desculpa interromper a Márcia, só para avisar que nós temos mais uns 5 minutos, assim, para a gente poder ter um tempinho para as perguntas, se a gente conseguir. Tá, certo. Eu já estou finalizando aqui. Tá Já bom, estou finalizando. Obrigada. O último direito, então, é o da revisão de decisão automatizada, que hoje, com a inteligência artificial, algumas decisões são tomadas de forma automática, né? São inseridas informações e o banco de dados faz uma análise e toma essa decisão automatizada, então. Aí, se eu me sentir prejudicada com essa decisão, eu posso pedir a revisão, certo? Então, prosseguindo, o outro... Então, esses são os direitos dos titulares, certo? E aí, quem são os agentes de tratamento? Quem tem que cuidar de tudo isso, né? Quem tem que estar atento aos princípios, às bases legais, aos direitos dos titulares? O controlador, que é quem? Que é tanto a pessoa física ou jurídica que toma as decisões referentes ao tratamento de dados. Ele que vai dizer para qual finalidade, por quanto tempo e o que será feito com esses dados. Por outro lado, nós temos o operador, que também pode ser uma pessoa física ou jurídica, e ela vai estar realizando o tratamento de dados em nome do controlador, ok? Ele vai estar obedecendo, então, as diretrizes que o controlador lhe passou. E no exemplo lá de uma empresa que contrata um serviço de tecnologia para armazenar seus dados, ela contrata essa empresa e ela diz para essa empresa de tecnologia como deve ficar armazenado. Então, a controladora é a empresa contratante e o operador é a empresa de tecnologia que estará armazenando efetivamente os dados. O outro slide, por favor. Por fim, então, acho que aqui é o último já, que é o encarregado de tratamento de dados, é uma pessoa que deve ser indicada pelo controlador e pelo operador, e que essa pessoa, então, vai manter contato tanto com o controlador e operador, mas principalmente com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e os titulares. Então, as instituições terão que fornecer o e-mail de contato ou um telefone de contato desse encarregado para que possa fazer contato com os titulares e com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O próximo slide. Então, aqui já falamos da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é quem vai fazer a implementação e fiscalização, né, do cumprimento da lei. Ela já está em andamento, ainda tem alguns ajustes no de regulamentos, né, nas suas diretrizes ali para sua atuação, mas em breve nós já veremos ela atuando. Acho que agora os próximos slides são ainda da fiscalização, que além da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, também os órgãos de defesa do consumidor, os PROCONs, podem atuar. E também temos visto uma atuação muito forte da Comissão de Proteção de Dados pelo Ministério Público do Distrito Federal. Então, temos mais entidades aí realizando a fiscalização e não apenas a Autoridade Nacional. E aí ainda trago para vocês alguns exemplos de penalidades de instituições que não cumpriram a legislação e foram então multadas. A Decolar, né, recebeu uma multa de 7,5
5 milhões por diferenciação de preços, né? Ela fazia uma prática abusiva e discriminatória, então violando os princípios lá da não discriminação, né? E também da transparência, porque isso era feito de forma obscura, então ela acabou sendo multada nesse sentido. A Drogaria Araújo também foi multada em 7 milhões por condicionar descontos ao fornecimento de CPF. Então, a finalidade da obtenção do CPF do titular era apenas conferir descontos ao consumidor, mas isso não se enquadra em nenhuma daquelas bases legais que apresentamos. Foi considerado, então, uma atitude abusiva também, impondo riscos à saúde dos dados, né, a segurança dos dados, então, daquelas pessoas, dos consumidores. E ainda um outro exemplo do caso Cirela, também multado em 10 mil por infração à legislação de dados de um consumidor que adquiriu um apartamento, e a Cirela compartilhou seus dados com diversos parceiros sem que houvesse o devido consentimento, então, do titular. E a Serasa também foi proibida pela justiça em compartilhar, ou melhor, vender seus pacotes de dados, né? Nós sabemos que a Serasa, ela tem um amplo pacote de dados, de informações que são lá inseridas com o intuito de proteger o crédito, certo? Mas ela também vende essas informações em forma de pacotes a determinadas empresas que queiram adquirir, e então ela está impedida por liminar de fazer a venda desses dados por hora. Simone, acho que agora eu passo para você. Pode ser, Kátia. Aqui é uma finalização, eu não sei se eu posso finalizar aqui. Fica à vontade. Pode ser? Ok. Pode, rapidinho. Então, assim, imagino que depois de tudo isso, né, vocês devem estar se perguntando, bom, mas por onde começar, né? Bom, e aqui, então, vale ressaltar que não é só de vazamento de dados que vive a LGPD. Tá? Ao contrário do que muitos pensam, a LGPD, ela impõe a necessidade de governança dos dados pessoais por parte das empresas e das instituições e dos governos, tá? E aí o artigo 37 da LGPD, ele prevê, ele impõe, tá, a necessidade de as empresas, instituições e governos manterem registro das operações de tratamento de dados pessoais que elas realizam, tá? E aí entra o inventário de dados pessoais, tá? Que também é conhecido como mapeamento, né, de dados pessoais. Ele permite que a empresa tenha uma visão unificada dos dados pessoais que ela tem armazenado e das suas respectivas obrigações em relação a eles. Afinal de contas, né, como que nós vamos proteger algo que nós desconhecemos? E aí que entra o inventário, né, porque é a partir dele, a partir do inventário de dados pessoais, que se obtém o registro do ciclo de vida dos dados pessoais dentro da empresa. Então, é possível afirmar que hoje, na vigência da LGPD, as empresas precisam saber as respostas para essas 6 perguntas muito básicas. E veja, esse é, digamos assim, é somente o começo, é o pontapé inicial para a gente começar a trilhar essa jornada da LGPD. Então, vejam bem, quais as perguntas? É uma planilha de Excel, né? É sentar, se reunir, criem um comitê interno, né? Nomeiem pessoas-chaves dentro da instituição que vão participar desse comitê de LGPD, tá? E aí comecem a planilhar, né? E fazer essas perguntas, responder estas perguntas, tá? Quais dados pessoais esta instituição tem, né? Para qual finalidade eu tenho esses dados, né? Qual é a base legal que ele se encaixa? Porque hoje, os dados que nós temos, nós precisamos saber por que nós temos. Outra pergunta, aonde eles estão dentro da minha organização? Onde eles estão guardados e armazenados? Eles estão de forma segura? Com quem eu compartilho esses dados? Sim, porque em algum momento do nosso dia a dia, esses dados vão ser compartilhados com algum parceiro, algum fornecedor. Quem tem acesso a esses dados pessoais no dia a dia dentro da empresa? E isso é muito importante. A Kátia também falou sobre isso.
quem acessa os dados deve ser aquela pessoa que realmente precisa acessar esses dados para as atividades que ela exerce. É o princípio da necessidade de saber. Então, é preciso que hoje você saiba quem acessa os dados dentro da sua empresa ou instituição. E, por fim, por quanto tempo eu devo, posso e vou ficar com esses dados armazenados comigo? Então, vejam, são 6 perguntas que servem de pontapé inicial e que vão servir para que a empresa, que hoje, nesse momento, vocês imaginem olhando a instituição e os dados como se vocês estivessem lá na estação espacial, né? Vendo de satélite, é uma coisa borrada, né? À medida que vocês vão respondendo essas perguntas e listando dado por dado e respondendo essas perguntas, vocês vão se aproximando. Daqui a pouco vocês estão enxergando os dados, a base de dados de vocês de avião, daqui um pouco de helicóptero, até chegar ao ponto que vocês estão estacionados de carro do lado da base de dados de vocês. Essa é a intenção. E a partir daí, vocês já adquirem um nível de maturidade que serve para dar prosseguimento às próximas atitudes. Mas esse inventário é fundamental. Então, crie um comitê que vai ter uma reunião semanal para tratar do assunto LGPD e poder debater essas questões, né? E aí eu gosto muito de trazer qual é o outro grande passo inicial, né? O vazamento de dados pessoais é um dos riscos mais temidos atualmente pelas empresas, instituições e governos, mas é sempre bom lembrar que pessoas jurídicas não vazam dados. Quem vaza os dados são pessoas físicas, seja por falha, por omissão ou por intenção. E aí, no tocante à conscientização, é possível afirmar que a LGPD obrigou o Brasil a importar com ela uma cultura que ainda é desconhecida para a maioria de nós brasileiros, que é a proteção de dados pessoais e a valorização da nossa privacidade. Então, o processo de aculturamento pelo qual a sociedade vai ter que passar é fundamental para o sucesso dessa jornada da LGPD. Por isso, eu sempre gosto de lembrar, a sociedade, e como eu grifei ali, a sociedade é feita de pessoas, e a partir do momento em que estas pessoas, nós todos aqui, na condição de cidadãos e titulares de dados pessoais, ignoram a importância do seu próprio CPF e RG, não há como exigir ou esperar que essas mesmas pessoas protejam os dados de seus pares. Por isso, a conscientização e a capacitação dos colaboradores, dos voluntários, dos parceiros, né? Em especial aqueles que vão ter acesso a dados pessoais sensíveis, né? Então, a conscientização, ela é parte fundamental dessa jornada, tá? E não há dúvidas que aí um dos primeiros efeitos de uma lei sempre é o cultural, e a LGPD tem essa missão de levar o tema da proteção de dados pessoais para o conhecimento de todos, né? Então, vejam, o analfabetismo digital é basicamente esse nosso despreparo em lidar com as novas tecnologias. E acreditem, nós pessoas somos o ponto fraco dessa cadeia, a principal causa, meio de ataques cibernéticos. E a sociedade é feita de pessoas. E para finalizar, gosto sempre de lembrar, né, que nós vivemos uma mudança de paradigma, né? E depois aí dos escândalos envolvendo o Facebook, que todos vocês devem ter lido na mídia, né, com suas graves falhas em relação às políticas de privacidade e aos dados dos seus usuários, né, essa aqui é a versão de 2019 do Mark Zuckerberg e dos seus negócios, né? Essa foto foi tirada na conferência anual, né, de desenvolvedores da empresa, do Facebook, que ocorreu em abril de 2019. E ali ele afirma, então, para a multidão de desenvolvedores do Facebook, que, veja bem, o futuro é privado, e sobre como encarar esse novo movimento. E por isso, gente, essa imagem é tão importante, porque o posicionamento assumido por uma empresa que trata os dados pessoais de nada mais, nada menos do que 2 bilhões de cidadãos do mundo, me parece ser um paradigma bem adequado para sinalizar o que está por vir em termos de sociedade de negócios. E acreditem, este é só o começo de um movimento que não está acontecendo por acaso. Muito obrigada. Desculpa a ultrapassagem aí do tempo. Muito obrigada pela explanação, um ótimo conteúdo, acho que foi super esclarecedor, né?
E eu vou, então, aqui trazer duas perguntas que nós tivemos no chat, né? Algumas pessoas caíram do evento e não estão conseguindo entrar. Eu passei o link de novo, mas a gente está com algum probleminha técnico, estamos tentando resolver. A Daiane, então, a pergunta dela: quando a instituição faz uma publicidade com egresso e os mesmos divulgam o nome de outra empresa, é preciso ter o consentimento dessa empresa? Ela deu um exemplo. Fui aluna da universidade e hoje trabalho na empresa X. Eu vou divulgar que eu fiz o curso na universidade tal e hoje trabalho na empresa X. Ela está se referindo à universidade que ela frequentou. E a pergunta do Alexandre: inicialmente, parabenizo pela explanação. Tenho uma dúvida. No caso de convênios com o poder público ou entidades privadas, quando na prestação de contas é exigida uma série de informações, como, por exemplo, registros fotográficos, detalhamento do público atendido, né, com listas de presença, entre outros que envolvem dados pessoais, né? Por mais que se consolide a LGPD, aquele posto LGPD, na aquisição das informações e no trato das mesmas, no âmbito interno, ou seja, no âmbito da organização, como a gente pode garantir o cumprimento da lei ao remeter essas informações para os referidos órgãos que avaliam essas prestações de contas, né? Porque na prestação de contas a gente coloca tudo isso, fotografia, lista de presença, né? Comprovando a execução daquele projeto. Os mesmos não explicitam os fluxos, os envolvidos que tratarão essas informações e demais orientações e princípios exigidos pela lei, né, que promove a proteção de dados. Então, como é que fica essa questão? Bom, deixa eu ver se eu entendi. A primeira pergunta me pareceu que seria a divulgação de dados da universidade, é isso? É na questão bem do nome, né? Tipo, a pessoa dizer, eu estudei em tal lugar e hoje trabalho em outro lugar. Se eu posso citar, né? Foi o que eu entendi, Daiane pode me corrigir no chat, por favor, se estiver equivocada. Se eu posso divulgar, né? Que eu fiz um curso em tal lugar e hoje trabalho em tal lugar, atrelando essas duas situações, né? Na verdade, o que é muito importante deixar claro que a LGPD, tá, como o nome já diz, ela só abrange dados pessoais, então dados de pessoas físicas. Os dados de empresas, de pessoas jurídicas, não estão abarcados pela LGPD, tá? Então, elas estão dentro do mundo das informações, né? E o dado pessoal é uma pequena parte, né, do mundo aí das informações que nós temos disponíveis. Então, a LGPD, ela abarca tão somente dados pessoais. Seria o caso, vamos supor, o inverso, a universidade divulga o nome dessa ex-aluna e conta a história dela, ela precisa ter uma autorização para que dessa aluna ou ex-aluna, né, para que possa fazer essa divulgação. Kátia, por favor, se quiser complementar. Concordo, sim. Eu estava lendo essa questão e realmente entendi que ela estava perguntando em relação à empresa. Então, em relação à empresa, não há proteção, né? A proteção é para a pessoa natural, as pessoas físicas. Nós, né? Eu, Kátia, Michele, Márcia, nós temos dados pessoais. E como no exemplo que a doutora Simone falou há pouco, não é a empresa que vaza dados, é as pessoas, né? Sempre as pessoas. Claro que a gente usa essa ficção jurídica, né, para denominar as instituições, tanto empresa quanto instituições sem fins lucrativos, mas elas são formadas por pessoas, né? Então, se for dado de pessoa física, esse sim tem o respeito à proteção da lei. Dados da pessoa jurídica, não. Isso mesmo. Em relação a outra pergunta, com compartilhamento com o governo, entidades públicas ou empresas privadas, né? Em primeiro lugar, o titular, né, na hora que concede e dá esse dado para a instituição, ele precisa ter conhecimento das entidades com quem vão ser compartilhados esses dados. Num segundo momento, é importante, vamos agora para o setor privado, que é mais fácil de se administrar, né? Seria interessante, uma medida, né, de cautela,
que se criem termos de proteção de dados, acordos, anexos de proteção de dados, antes do envio desses dados para essas empresas privadas, né, onde se colocam obrigações a serem cumpridas, né, onde se negocie o que vai ser feito com esses dados, ou a própria instituição imponha os limites para o tratamento desses dados para essa instituição privada. Com o governo, entidades públicas, também pode-se tentar fazer isso, já é um pouco mais complexo, né? Porque ali vocês vão estar cumprindo uma obrigação legal, né? Para manter aquele convênio, até mesmo com a empresa também, né? Para poder executar aquela ação, né? Mas o que vai ser feito com esses dados é muito importante que as partes comecem a abrir esse jogo, né? E a entabular isso em termos, acordos, anexos, né? Que sejam observados e seguidos e assinados pelas partes. É um compromisso, né? Um compromisso de proteção de dados, onde esteja lá a finalidade do compartilhamento, com quem será compartilhado, quem terá acesso, né? Essas informações. Isso. Essa questão da informação ao titular, né? Ela tem que ser dada, então, quando alguém está participando, eventualmente, de um trabalho, de um serviço público, algo que esteja atendido e que eu preciso, então, repassar, fazer prestação de contas para justificar para onde que foi o dinheiro. É isso, na verdade, por isso que eles solicitam todos esses registros, certo? Então, as pessoas que vão ser atendidas nesse serviço, elas precisam ser informadas disso, porque nós temos que ir lá, como falei no início, atender o princípio da transparência, da finalidade, da necessidade, da adequação, né? E eu preciso, então, informar o titular. Bem, você está participando, você está recebendo esse serviço, mas nós precisamos dos seus dados, nós vamos coletar fotos, o endereço, todo, né? Uma coleta, um conjunto de dados que é necessário, porque nós temos que repassar para a instituição X, Y, Z, né? Já estou informando também o compartilhamento, para que efetivamente nós justifiquemos o serviço, o dinheiro utilizado e possa manter esse tipo de assistência. E aqui também é importante frisar que tanto empresa do setor privado como do setor público, e tanto empresas que têm fins lucrativos como aquelas sem fins lucrativos, todas precisam se adequar à lei, tá? Não é porque eu não tenho fim lucrativo que eu não preciso me adequar, não. Se eu estou fazendo tratamento de dados, eu preciso estar em conformidade com a legislação. E, claro, como a doutora Simone colocou, é necessário que as partes aí interligadas se ajustem por meio de adendos ou uma nova contratação, porque quando são contratos novos, né? Mas a maioria vai acontecer por meio de adendos para aquelas situações que já estão acontecendo e precisam se ajustar, indicando ali a responsabilidade de cada um e o compromisso, né, a obrigação de cada uma das partes de só usar aqueles dados estritamente para essa finalidade, como, por exemplo, registros fotográficos, né? Para mostrar que a criança realmente estava lá sendo atendida. Ok, então eu vou te encaminhar, mas tu que está recebendo, onde é que tu vai guardar isso? Quem vai ter acesso a isso? Você me garante que só a pessoa X, que realmente necessita, vai ter acesso? Então, são combinações que entre controlador e operador precisam ser estabelecidos em contrato, né? Porque se a autoridade nacional vier fiscalizar, ela vai pedir justificativas e nós temos uma outra situação na lei que é a responsabilidade solidária. Se eu não tenho como identificar por onde vazou, quem foi o responsável principal, todos vão pagar a multa. Especialmente porque muitos de nós aqui, nós estamos falando de crianças e adolescentes, né? O público atendido uma grande parte das organizações são as crianças e adolescentes, né? Então, ainda mais importante a gente pensar e dar algum segmento a isso, né?
com relação especialmente aos nossos termos de fomento, aos convênios, né, para que a gente comece a pensar isso com bastante seriedade. Eu só tenho uma pergunta para vocês, se a gente pode disponibilizar essa apresentação. O pessoal perguntou se vocês disponibilizariam a apresentação, né, para acesso depois. E eu tenho uma curiosidade de saber, a NPD, ela é vinculada a quem? Assim, quem forma essa agência, quem compõe, onde ela fica, do que se alimenta, né? Para entender um pouquinho o Sim. que é isso, que talvez seja uma referência que a gente também vai ter, né? E a quem a gente precise recorrer em algum momento. Assim, ó, nesse momento, tá, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é um órgão vinculado à Presidência da República, tá? Então, ela está dentro ali do Poder Executivo, ainda não tem um orçamento próprio, mas já está atuando, tá? E o prazo que ela vai permanecer nessa situação, se eu não me engano, são 2 anos, né, Kátia? Depois ela é para se tornar um órgão independente, né? Isso. Que esse é o ideal, né? Mas nós sabemos que a gente está aí num período de pandemia, muitas coisas acontecendo, e isso tudo depende de orçamento próprio, né? Enfim, questões legislativas, constitucionais. Então, o prazo que foi dado para que fique nessa situação provisória de vinculação à presidência da República é de 2 anos, tá? E aí é para ser resolvida. Ela já está em funcionamento, ela é composta por diretores e um conselho, que o conselho é composto por selecionado pessoas que puderam se habilitar, né, da sociedade civil, entidades, órgãos, né, e tem o site, gente, www.anpd.gov.br, já tem bastante informação legal, frameworks, para vocês poderem ir lá e pesquisar, ver o que já está acontecendo, porque ela está atuante, tá? Junto com a SECOM, né, SECOM, agora me confundi, do Secretaria do Consumidor, sim. Isso, Eles estão bastante atuantes, já firmaram um acordo, um pacto para atuar juntos, né? Então, dá para já dar uma olhadinha no site da anpd.gov.br e poder ver lá, já tem orientações, já tem algumas ideias do que eles pretendem fazer e regular esse ano. Bem interessante. Muito obrigada. Alguém tem mais alguma questão? Helena? Eu gostaria, primeiro, de agradecer. Achei muito importante as informações que vocês passaram e, ao mesmo tempo, um pouco assustadoras. Eu, como gestora social de uma organização social e que nós trabalhamos com uma redução de pessoal, eu fico imaginando, nós temos uma comissão que se reúne semanalmente para dar conta, né, dessas exigências. E, inicialmente, falando com a Michele, com a doutora Michele, nós comentamos que esse é o primeiro, provavelmente, de uma série de outros encontros que nós vamos ter com esse tema, né? Porque nós temos muito que aprender. Eu penso assim que as organizações sociais, elas já têm um cuidado extremo de não expor, né, exposição, porque são pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. Nós sabemos que tem ainda algumas organizações que se usam muito, né, principalmente da fotografia de pessoas fragilizadas, imagens disso, mas que outras tantas, né, e eu imagino que todas do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Novo Hamburgo, elas têm sim um cuidado de proteção à criança e ao adolescente, né? Sempre tem esse cuidado no trabalho. Porém, nós não temos isso formalizado, né? E aí eu imaginei assim o trabalho que isso vai nos dar, e é uma necessidade, né, para a gente conseguir se adaptar a essas novas regras, né? E essa lei que já está vigente aí, a gente está vendo até as multas. Quando me mostraram 7 milhões de multa ali, eu disse, nossa, quantos anos de fundação a gente teria que ter para conseguir pagar essa multa, né? Então, assim, é uma preocupação, eu imagino que seja uma preocupação de todos os segmentos, né? Não só das organizações sociais, e é um assunto que certamente nós vamos ter que voltar a ele para conseguir ir dando conta dessas mudanças e essas adaptações que nós vamos ter que ter daqui para frente.
Quero agradecer muitíssimo a participação de vocês, uma fala clara, muito compreensível, muito fácil de entender tudo que foi colocado aqui, e muito obrigada. Eu não sei se mais alguém tem alguma coisa para falar. Michele, tu queres acrescentar, doutora Michele? Eu só tenho a agradecer às colegas, a doutora Kátia e a doutora Simone. Concordo, Helena, as falas foram extremamente claras e concisas. E, mais uma vez, assim, quero deixar as portas abertas, né, para novos eventos, como a Helena sugeriu, com as doutoras, porque, pelo que a gente pôde perceber aqui, isso é uma temática que não vai se esgotar por um bom tempo, né? Como as doutoras mencionaram, tem muita coisa ainda. Estamos no início desse aprendizado e eu creio que essas instituições que estão aqui presentes, assim como outras, devam ter ficado ainda com milhões de dúvidas, assim, porque estão começando do zero, né, nisso tudo, e vão precisar das nossas orientações, né? Porque, pelo que se dá para constar, essa pergunta, que agora me fugiu o nome de quem fez, mas sobre a questão do convênio ali, a questão financeira junto ao governo, ao município, né? Essa prestação de contas, a barreira que se tem quando se trata de órgãos públicos, tanto municipais quanto estaduais, quando se fala em regularizar alguma coisa, né? Então, contratos novos, como a doutora Kátia falou, talvez vai ser mais fácil de fazer. O que me preocupa são esses adendos e essas barreiras impostas, né? Por mais que nós temos conhecimento, como operadoras de direito, nós temos conhecimento que o setor público também tem um jurídico, né? Também tem que seguir essas regras, porque são para eles também, assim como as doutoras mencionaram, são para o público e o privado. Mas a gente sabe que existe aí um empecilho aí no meio que a gente não sabe, né, como lidar muitas vezes. E creio que essa deve ser um pouquinho da dor de cabeça dessas instituições, de como tratar isso, né? Então, eu já deixo aqui, em nome da Comissão da Criança e do Adolescente, um novo convite para um segundo momento para as duas doutoras estarem aqui abrilhantando com a gente mais um evento para que a gente possa, então, ajudar as crianças, os adolescentes, a sociedade civil em geral. Mais uma vez eu agradeço. Passo a palavra para ti, então, Márcia. Muito obrigada, eu agradeço a todos, muito especialmente a doutora Simone, a doutora Kátia, né, que compartilharam conosco esse conhecimento tão necessário, né? A gente passou um pouquinho do horário, algumas pessoas não conseguiram voltar. Acho que, como a Helena bem destacou, a gente ainda tem muito caminho a percorrer, né, sobre isso. É uma coisa que, para todo mundo, é muito nova, né, apesar de já existir todo esse movimento, foi em 2019 que isso se efetivou, né, e fica aqui, então, né, as portas abertas também da Fundação Semear, para que a gente continue, né, essa parceria. Agradeço de coração todos que participaram conosco, muito obrigada. Sejam sempre bem-vindos, né, aos nossos eventos, às nossas ações, aos nossos projetos, e que vocês tenham, então, um final de tarde aí muito bom para todo mundo. Muito obrigada. Obrigada. Nós que agradecemos, né, Kátia? Um prazer. Nós agradecemos o convite. Obrigada, doutoras. Obrigada a todos os participantes. Um abraço, galera. Tchau. Tchau, um abraço, pessoal. Tchau, um abraço. Obrigada. Tchau.